A gente agora está começando mais uma edição da revista. Queria muito agradecer todo mundo que está aqui presente. É um projeto muito bacana que eu fiz questão de encabeçar, de levar adiante. Eu acho que isso só vai trazer benefícios. A gente vai colher lá na frente cada vez uma revista melhor, mais robusta. A gente está lançando aqui o 4º volume da revista do colégio, com um saldo muito bom de artigos muito bem escritos, muito bacanas. Espero que seja proveitoso para todo um material. Lembrar que a gente tem um foco muito grande em fazer uma revista que traga conhecimento, traga uma edição totalmente científica, baseado no que a gente faz, né? Que a gente faz odontologia baseado em artigos científicos, em evidências científicas, e ter é, este local que a gente possa procurar uma referência científica é muito bom. Então, a gente está abrindo aqui a 4ª edição da revista. Vamos ver se algum dos atores das citocinas salivares como potenciais biomarcadores em pacientes com tumor de cabeça e pescoço, uma revisão de literatura. Tá aí, Maíra, quem Queria dar uma escreveu? palavrinha antes, Lógico, Dalila. enquanto os autores, né, se disponibilizam, acabam de chegar. Queria agradecer também, né, reiterar o agradecimento pela submissão, e agradecer pela paciência dos autores ao longo desse semestre. Esse semestre a revista ela recebeu, né, mais um desenvolvimento, né? A gente migrou para uma plataforma própria das revistas científicas do Brasil, então a gente está passando, né, todas essas submissões da revista para a plataforma. Então isso, né, além de gerar uma nova dinâmica com os autores, também demandou algum tempo. Então, assim, peço desculpas por eventuais atrasos na resposta de e-mails, porque também esse semestre foi um semestre muito produtivo para a revista. A gente recebeu muitas submissões e isso é uma felicidade enorme, né? Mostra que a revista está sendo bem aceita. Então, a gente fica muito agradecido de ter a participação, a contribuição de vocês e a confiança na submissão dos textos. Agora, né, passando para essa plataforma nova, a gente vai conseguir se comunicar melhor, a postagem também, agora a gente vai ter a nossa primeira edição indexada. Então, a gente conseguiu no último semestre também o registro do ISSN, que são esses passos iniciais das revistas científicas, né, e que agora a gente está tendo o privilégio de acompanhar de perto esse processo inicial de uma revista científica. Então, agradeço muito a todas as autoras e autores, e peço eventual desculpa aí por algum atraso na comunicação, algum delay, né, também, porque acaba que a gente vai respondendo os e-mails e às vezes não dá conta, mas fico muito feliz da gente estar publicando essa edição e já estou ansiosa para a próxima, que vai contar com os artigos do Congresso. Acho que também vai ser uma edição super especial. Excelente. E aí, autores de citocinas salivares como potenciais biomarcadores em pacientes com tumor de cabeça e pescoço. Tem alguém aqui? Maíra, Beatriz, Silvia, Juliano, Andréia ou Raquel? Não? Acho que não. Não tem problema, temos muitos artigos aqui. Vamos para o sarcoma mieloide intraoral, com manifestação inicial da leucemia mieloide aguda, um relato de caso e uma revisão de literatura. Esse deve ser bem bacana, hein? Letícia, Rosemary, mais quem, Dalila, que escreveu? Cássia e o doutor Paulo Sérgio. Júlia, Oi, por Paulo, boa favor, noite. tudo bem? Boa noite. A Letícia, que é a primeira autora, acabou de me avisar que está com um problema de saúde com uma emergência na família, então eu estou abrindo aqui o artigo para dar uma revisada para poder falar, então se puder pular eu falo na sequência daqui a algum Tá momento. bom, Obrigado. sem problema nenhum. Vamos então agora para as terapias fotodinâmicas. A gente tem a terapia fotodinâmica para o tratamento da candidíase oral em pacientes internados numa unidade de terapia intensiva.
que é da Evelyn, não é esse, Dalila? Isso, e da Patrícia. Evelyn e Patrícia. Alguma das meninas aqui? Acho que não, pelas pessoas que estão O aqui. pessoal ainda está de férias, hein? Os nossos. Quem veio ouvir sobre os artigos, tem muita gente para ouvir e pouco dos autores. Estou gostando disso. Quer dizer que a gente está atraindo gente para saber mais sobre os artigos. Muito bom. O próximo artigo que a gente tem é a terapia fotodinâmica e resistência bacteriana. Eu acho que os autores também não estão aqui. Acho que do Não. próximo a gente vai ter a Débora, Que é hemorragia oral no lúpus eritematoso? que é a inter-relação entre a diabetes. Eu acho que a gente inter-relação entre a diabetes mellitus e a doença periodontal. Uma revisão de literatura. Aliás, acabou de sair também um paper falando, eu recebi hoje, sobre doença periodontal e sistêmica. Muito legal, do professor Fischer, de até um cardiologista que trabalha comigo, do Evandro Tinoco, e fiquei bem interessada em ler esse aqui da diabetes mellitus e a doença periodontal. Quem está aí de autor? Eu acho que é a Débora, né? Estou Oi, aqui. Débora, boa noite. Oi, tudo bem? Boa Tudo noite. bom. Boa noite. Conta um pouquinho para a gente sobre o seu artigo, a sua publicação. É uma revisão de literatura? Isso mesmo, é uma revisão de literatura sobre a inter-relação entre a diabetes mellitus e a doença periodontal. Então, o que eu posso falar é que eu decidi, né, publicar ele na revista da Odontologia Hospitalar, porque ele aborda uma conexão bidirecional entre as duas doenças, né? A diabetes, que é uma doença sistêmica, e também a doença periodontal, que é uma condição inflamatória bucal, que vai impactar na saúde, no estado geral do paciente. No artigo, né, ele vai trazer um pouco sobre essa relação da diabetes afetar a doença periodontal, porque o paciente diabético, ele vai ter uma maior predisposição à doença periodontal, né, a manifestações bucais, por causa que ele já vai estar com seu sistema imunológico mais fragilizado. E também, pacientes com doença periodontal pode agravar a diabetes, então pode acarretar em um descontrole da glicemia, né, do quadro glicêmico do paciente. Por isso é tão importante, né, com pacientes com diabetes mellitus, eles receberem o devido tratamento da doença periodontal, para ter até um controle na hiperglicemia do paciente. Da onde você fala, Débora? Eu falo aqui de Brasília. E você já é formada ou é acadêmica? Sou acadêmica, estou indo para o 4º período de odonto. Que legal! Tá ótimo. Qual a tua faculdade? Uniceplac. Gente, que bacana. Olha, gosto muito quando a gente consegue trazer a graduação. Isso é uma coisa que eu estou batendo muito, muito na tecla junto do colégio, é de trazer a graduação mais para próximo da odontologia hospitalar. Então, eu peço sempre para a Dalila, para ela receber com muito carinho os artigos dos acadêmicos, para a gente poder trazer você mais para próximos. Luana levantou a mão, Muito pode falar. obrigada. Nada, parabéns, Débora. Muito obrigada. Oi, Luana, você levantou a mão, quer falar? Luana? Acho que ela apertou lá. Ó, o professor. Oi? Desculpa. Nada, imagina. Na verdade, já que ela falando da parte dos acadêmicos, eu tinha mandado há um tempinho atrás para fazer liga na faculdade e até hoje eu não recebi uma resposta. Os artigos, Luana, fico feliz de você ter submetido. Como eu disse no início, não sei se você já estava, esse último semestre a gente recebeu muitos artigos e eles passam por avaliação, né? Então, mesmo que alguns artigos a gente receba antes, alguns já tem um tempinho que está com a gente precisa esperar essa avaliação para a publicação. E aí, dependendo do tema, acaba tendo uma demora, né? Uma procura por esses avaliadores, para que a avaliação seja certinha, a gente possa publicar artigos da forma que se espera de uma revista acadêmica. Mas acredito que em breve você deve receber uma resposta, tanto, né, pedindo alterações, falando do aceite, esse tipo de coisa, tá bom? Não foi de artigo, não, foi de liga acadêmica.
Mas para quê? Para criar uma liga acadêmica, é isso? No site de vocês tem a parte de membros e tem uma parte de liga acadêmica. É para você Liga da credenciar a sua hospitalar. liga acadêmica. Você já faz parte de uma Isso. liga? Não, eu queria fazer uma na faculdade que eu trabalho. Ah, tá bom. Manda um e-mail então pra gente, que a gente dá uma Eu já avaliada mandei como é que... 2 vezes. Oi? Eu já mandei 2 vezes, mas eu não tive resposta ainda. Tá, eu vou pedir depois para o Basileu dar uma olhada comigo na base de e-mails, ver se a gente pode te ajudar. Porque isso vai. Quanto à liga acadêmica, a gente tem que, na verdade, criar dentro da universidade, entender dentro da sua universidade como é que a gente vai poder viabilizar a liga. Eu não tenho como te dar um passo a passo, porque cada universidade tem as suas regras um pouco diferentes, mas a gente pode te dar um guia de como é que você pode, de repente, criar uma liga dentro da tua universidade. Eu acabei de ajudar, de repente eu te coloco em contato, Luana, com a Universidade de Pelotas do Sul. Eles criaram agora uma liga. E foi muito interessante. Eles mesmos sentaram os alunos juntos, escolheram professores que seriam quem iriam ajudar na criação dessa liga, os acadêmicos, levaram para a reitoria, submeteram, e de repente eu te coloco em contato com o pessoal de Pelotas, e aí, de repente, te dá um norte de como criar a sua liga, tá bom? Ok, tá certo, obrigada. Gente, o professor Paulo disse que já está disponível para poder falar sobre o artigo dele. Vamos lá saber sobre esse sarcoma. Quero ler esse artigo, hein, Dalila. Professor Paulo, boa noite Tudo novamente. bem? Boa noite. Legal ver os colegas, legal, parabéns aí para a acadêmica que apresentou, né? Eu acho que é importante, muito importante isso. Esse caso que foi publicado agora, do sarcoma mieloide, é um caso muito desafiador, porque nós somos chamados para ver um paciente de 45 anos no hospital que tinha internado por um quadro de febre e foi feito um diagnóstico de leucemia mieloide aguda, com alguns marcadores presentes na biópsia de medula, e ele começou e ele tinha uma febre associada. E eles entraram com antibiótico para ele. E poucos dias depois do antibiótico, ele teve uma queixa de dor muito forte na gengiva vestibular, na arcada superior esquerda, na região do canino e do pré-molar. E aí a odontologia foi acionada pelo oncologista, e quando nós chegamos, nós observamos nossa sequência de avaliação, checamos o diagnóstico, era de uma leucemia, já estava ia começar o ciclo de químio, estava num período tinha feito um ciclo e ia começar o outro ciclo, né? Mas estava naquele período de pancitopenia, onde ele tinha as plaquetas abaixo de 30 mil, menos de 200 leucócitos, plaqueta leucócitos ele tinha muito, mas tinha pouco linfócito, neutrófilo estava baixo, uma anemia importante, e quando nós olhamos era uma úlcera com fundo fibrinoso de mais ou menos 1 centímetro de diâmetro, com umas áreas um pouco avermelhadas ao redor, com elevação das bordas, e isso se estendia um pouco para posterior, e também tinha uma queixa de dor com aumento de volume, com vermelhidão no palato. E aí a pergunta do oncologista é: o que é isso? Isso está causando a febre? O que pode ser? Qual é a conduta de vocês? E aí a nossa conduta como cirurgião dentista, o que a gente costuma gostar de fazer, é fazer a biópsia para fechar o diagnóstico da lesão. Só que clinicamente o paciente não tinha condições de fazer a biópsia naquele momento. Então nós precisaríamos esperar alguns dias para estabilizar um pouco mais e fazer a biópsia dele. Como ele já estava com antibiótico, estava recebendo a quimio, estava recebendo a quimioterapia, nós optamos por fazer uma terapia de suporte. Redução drástica de infecção oral, com antimicrobiano, com clorexidina, terapia de suporte tópica com anestésico, com analgesia, e uma analgesia mais potente via oral, né? E aí chegamos até a usar uma dose de codeína nele. E aí o que aconteceu? Continuamos acompanhando. Em
uma semana, 15 dias, a lesão desapareceu e o hemograma subiu. E aí nós não biopsiamos mais. Não é que desapareceu, ficou muito sutil. Uhum. E aí nós chegamos à conclusão de que era uma lesão associada à leucemia, porque o efeito do quimioterápico destruiu a lesão, né? A característica clínica da lesão era de sarcoma mieloide, pode ser chamado de infiltração de leucemia, mas a infiltração é o aumento de volume. Quando você tem úlcera com aumento de volume, nós chamamos de sarcoma mieloide, que às vezes pode ter até uma coloração esverdeada, que a gente chama de cloroma também, né? Então, são situações em que nós não fizemos uma intervenção para diagnóstico. Esse é o desafio do artigo. A ideia é essa, porque parece que se o dentista não põe a mão e não executa, ele não está fazendo ação, e às vezes o paciente não tem condições de receber aquela ação, e por isso que nós achamos interessante trazer para a revista um caso que para nós foi desafiador para entender diagnóstico. Nós comparamos imagens com muitas imagens de publicação, de livro, para saber se era ou não, e a partir daí, com o efeito da quimio, recuperação medular e de redução da quantidade de blastos na circulação pelo hemograma, então a quantidade de blastos era alta, quando ela diminuiu, a lesão também diminuiu, isso é um sinalizador de que tinha células malignas do sangue circulantes, e quando elas diminuíram, a lesão também diminuiu, e aí nós ficamos mais tranquilos. E a ideia é trazer esse caso desafiador, tem as imagens clínicas no artigo, está bem interessante. Aproveitem a leitura. Maravilha. Professor Paulo, você em nenhum momento pensou em fazer um infravermelho, de repente, para ajudar na analgesia? Quando você tem qualquer lesão proliferativa, e na leucemia, o sarcoma mieloide, como o sarcoma é um tumor de tecido mole, a gente não aplica laser. Uhum. Porque você faz fotobiomodulação numa célula que você não sabe O que que é? você vai responder. Entendi. Então, pelo princípio de sarcoma ser uma lesão de tecido muscular e profundo, a nossa opção foi não fazer a terapia com laser, até porque poderia piorar, né? Uhum. Tiraria a dor, mas a gente está estimulando uma célula maligna e a escola aqui preconiza que onde tem célula maligna nós não usamos a fotobiomodulação. Uhum. Boa. Ok, gente. Tá aí um artigão para a gente ler dessa revista, hein? Mais um. Vamos ver se entrou mais alguém. Obrigada, professor Paulo. Obrigada, professor Paulo. De nada. Eu acho que não entrou mais ninguém. Uma Nem dos característica autores? dessa edição é que tem muita correlação com diferentes doenças, né? Eu acho que essa edição ficou muito temática, né? Nas outras a gente teve uma variedade maior, Maior, mas né? essa está bem interessante. A questão dos acadêmicos também participando, isso é muito legal, é muito interessante. A gente está com artigos, né, que provavelmente vão sair na próxima, agora na primeira de 2025, também de muitos acadêmicos. Então, é muito bom ver a graduação se envolvendo em pesquisa, né? Isso que a gente quer em todo o tempo, né? Que é assim que a gente fomenta a ciência e esse crescimento tão importante. Eu acredito, gente, todo mundo que está aqui, a gente está com uma sala aqui de 12 pessoas, 2 pessoas só, né, que escreveram os artigos publicados. Então, assim, a todos os outros que estão aqui ouvindo sobre a revista, os artigos, e estão interessados em ciências, em novos papers, eu acho que essa base de pessoas que estão aqui é o público do próximo congresso, que é dentro de um local que é universitário, que se faz ciência, com o professor Paulo, que respira ciência, né? Que publica. O doutor Paulo, acho que deve acordar e falar assim, hoje eu publiquei 5, amanhã eu publico mais 15. Então, eu acho que é uma pessoa, um cientista, né? Uma pessoa muito estudioso, que está conduzindo um congresso, que vai ser o time que está junto, é de uma excelência muito grande, como eu falei no começo para vocês, eu estou impressionada pela organização, tem time para tudo, eles estão pensando em tudo que vocês possam imaginar, eles estão pensando. Eu acho que vai ser um sucesso muito grande. Convido a todos aqui, mais uma vez, para se inscreverem no congresso, que vai ser uma edição maravilhosa, eu não tenho dúvida alguma.
Eu fiquei o tempo inteiro falando, poxa, professor Paulo, vai ser meu último congresso como presidente. Eu acho que eu vou sair na melhor maneira possível, num congresso que vai ser incrível, e espero trazer, junto com essa revista, com a nova que vai ter publicações desse congresso, que a gente continue levando a revista de uma maneira com um carinho muito grande. Ó, o professor Paulo já colocou aqui no chat, pessoal, o site para vocês poderem entrar, se inscreverem, e de lá tem toda a programação. Como eu falei, o Basileu vai começar a publicar para vocês nas redes sociais, vocês vão ver, por favor, compartilhem, divulguem a programação do congresso, a programação de como chegar lá, o que fazer em Bauru, aonde ficar. Realmente a gente tem uma empresa que está ajudando nessa parte do passagem, hotel, que simplifica muito para quem vai para Bauru. Eu acho isso super importante. Oi, Beatriz! Tudo bem, doutora Tudo bem. Beatriz? Eu estava aqui só ouvindo, aí resolvi aparecer. Muito bom! Gente, Queria até falar um negocinho também. Achei diga. essa edição sensacional, sensacional. São assuntos super, super atuais e consolidados, e aí eu não podia deixar de dizer que eu tô doida para ler, ainda não tive tempo de ver nada, mas ainda louca para ver, ainda mais com essa descrição do Dr. Paulo, que é um casinho que eu tive um semelhante aqui também, então a gente fica se sentindo à vontade quando dá direções com pessoas, né, toma decisões e direcionamentos similares com pessoas de tão alto nível científico, então eu não podia deixar de dizer que eu estou muito, muito feliz com essa edição. Ai, que bom, a gente também. Confesso que eu tô, aquele filhote que nasceu junto com a Dalila e eu faço carinho nele sempre. Eu fiquei muito feliz dessa iniciativa da revista e dela estar perpetuando, porque não adianta nada a gente dar um pontapé inicial e ele não seguir, né? A gente precisava fazer alguma coisa que continuasse e a gente está ficando muito feliz porque a cada edição a gente recebe mais artigos. Então, dá para a gente selecionar melhor, dá para a gente poder fazer um crivo bacana, acho bem importante. Ah, legal, Marcos. O Marcos colocou aqui no chat, gente, os casos cada vez mais importantes para o OH, fora a arte de cada vez melhor. Parabéns a todos os envolvidos. Obrigada, muito bom ouvir isso. Bom, tem um outro aqui também que eu gostaria muito de... A gente vai fazer o download aí, todo mundo da revista, mas fiquei muito impressionada com o tema e espero estar tão bem escrito quanto o tema, que foi a hemorragia oral no lúpus eritematoso sistêmico, um relato de caso. Eu gosto muito, confesso para vocês, acho a revisão de literatura importantíssima, mas eu adoro ver relato de caso, e foi exatamente isso que a Beatriz falou. A gente vê situações clínicas que aparecem e, às vezes, condutas que a gente está fazendo igual, que a gente se sente mais seguro para ver pelo colega que também está optando na mesma terapia que a gente está tendo sucesso, ou não, né? Que eu acho interessantíssimo, às vezes, a gente publicar, olha, fiz isso e não deu certo, não vamos fazer mais. Também é importante a gente entender o acerto, o erro baseado na evidência científica. E eu acho que, como eu perguntei para o professor Paulo, aprendi da mesma maneira que a gente não irradia, a gente não faz laser terapia em célula que pode ser tumoral, porém, vi aqui 2 artigos falando sobre terapia fotodinâmica e fiquei muito feliz. Isso parece já está muito bem inserido dentro da nossa área, dentro das nossas condutas, a gente consegue entender que a laser terapia, a terapia fotodinâmica, a PDT, a gente consegue ter umas respostas incríveis, principalmente, eu vejo muito resposta boa em paciente oncológica, úlcera traumática, e ver na revista 2 artigos publicados em diferentes temas, isso é muito bom, foi o que a Dalila falou, a gente está vendo, ficou muito coesa essa edição, né, Dalila? Mas abordando terapêuticas diferentes, isso foi muito bacana. Sim, sim. E relatos de diferentes partes do país. Esse que você citou, né, da hemorragia, ele vem do Mato Grosso.
Então, a gente tem uma dinâmica também, eu acho que muito interessante da revista, que a gente consegue conectar também o que está sendo feito por diferentes escolas, né, diferentes academias que estão aplicadas a hospitais. Então, acho que isso também enriquece muito o que a gente tem construído, assim, na revista, né? A gente não está focado só num tipo de escola, de conhecimento em determinada parte do país. A gente conseguiu abranger aí o país como um todo. Eu lembro que na edição passada a gente tinha pessoas também do norte, do nordeste, então isso é muito bom para a dinâmica da revista. Ótimo, muito bom, gente. Dalila, já está disponível para todo mundo baixar? Vai ficar agora, assim que a gente encerrar a live, vai estar disponível tanto lá no site do colégio, quanto no site próprio da revista. Ótimo, muito bom. Pessoal, hoje eu acho que eu vou fazer uma edição mais curtinha, porque a gente está com poucos aqui para poderem falar sobre o seu artigo. A ideia da inauguração de cada edição é dar a oportunidade dos autores contarem. Foi da mesma maneira que o Dr. Paulo falou, foi um caso interessante que nós tivemos, para contar meio que os bastidores do artigo. Adorei a Débora, que veio de uma universidade, já está trazendo artigo científico. A gente abre esse momento aqui para poder os escritores, né, poderem contar como fizeram um artigo, se tiver alguma dificuldade ou não, o que seria interessante ou não do seu artigo. Mas eu acho que a gente pode baixar, ler e também deixar aberto para perguntas para os autores ou aqui para a gente, para poder levar perguntas para eles. Oi, Débora, pode falar. Eu queria fazer um agradecimento também à revista, porque esse é meu primeiro artigo a ser publicado, de outros que virão. Legal. E também à orientadora, que foi a professora estomatologista Cláudia Bazeredo, e também a outra autora, que foi a minha amiga Wendela Beatriz. Ai, ótimo, que bom. Muito bom. Eu queria parabenizar vocês, a submissão é muito boa, respeitou todas as regras da revista, né? A gente, quando pega pesquisadores mais novos, a gente às vezes, né, é o começo e tal, a gente tem que fazer um ajuste e tal, e de vocês veio perfeito, então parabéns também pela dedicação, pela lida ali das regras, então parabéns. E a escrita também muito boa, então parabéns, viu? E espero mais artigos de vocês. Muito obrigada. É isso, pessoal. Alguém quer falar mais alguma coisa? Quer fazer algum comentário sobre a revista? Alguma dúvida? O professor Marcos está levantando a mão. Oi, Marcão. Abre seu áudio que está fechado. Tá. Tudo bem? Boa noite. Só para feliz em saber que os artigos cada vez mais intrigantes e está ajudando muita gente em vários locais do Brasil também, acadêmicos, show de bola, fazendo os trabalhos, ansiosos para ver esse agora, e o parabéns também para a arte, né? O pessoal da revista está mandando muito bem, cada vez melhor, muito bacana mesmo. Show Ainda de bola bem que ficou gravado, que o brasileiro hoje vai dormir feliz. Joia, vai tá bem bacana mesmo. Acredito que agora, quando a gente for abrir o artigo agora, fazer o download dele, vai estar bem bacana mesmo. Tá joia? Esse é, como eu falei, Marcos, é um filho que a gente cuida com muito carinho, que é a revista. Não interessa da Lila lá com enxaqueca, eu tô aqui botando os bofos para fora, mas, cara, a gente faz questão de estar presente e divulgar, porque eu acho uma importância absurda a gente ter um local que a gente possa divulgar e falar a todo mundo do que a gente faz, que é uma odontologia hospitalar com muita seriedade. E a gente vê, eu fico muito honrada de receber artigos tão bacanas. O professor Paulo, que sempre está indicando para a gente, a Cláudia, pessoas que estão há muito tempo fazendo OH e compram também com a gente essa ideia de estar trazendo cada vez mais evidência científica séria para poder enaltecer o nosso trabalho do dia a dia. Sem dúvida. Pessoal, mais uma vez, cliquem ali no Eventry, por favor, se inscrevam. Marco, já fez sua inscrição? Quero te ver lá. Ah, sabia, Marcão. Fatorelli já fez sua inscrição? Só estou esperando a agência. Agência, tá bom. Em breve será divulgado. Vai ser. Ontem a gente teve reunião com o professor Paulo e eu participei de toda a comissão. E aí foi o que eu falei, assim, o congresso está muito bem montado.
Tá muito legal. Eu estou impressionada como eles pensam em todos os momentos. Apareceu. Você quer aparecer para dar boa noite pro pessoal? Você sempre aparece, né, filho? Tá tudo bem. Então, tá muito bem montado, vai ser de uma excelência muito grande. Eu estou muito ansiosa para chegar a esse congresso. Todo mundo se inscreve, porque vai estar valendo a pena ir para Bauru, ouvir os palestrantes. Pessoal, mais alguém para falar? A gente vai aqui dar uma boa noite, né, filho? Agradecer todo mundo estar aqui com a gente, falando sobre essa revista muito bacana e ansiosa pela próxima edição. Boa noite, gente. Muito obrigada e até mais. Até a próxima. Boa noite. Tchau, tchau.